paz do Senhor, os irmãos aí, tá bom? Vamos aqui para a lição de número 7, nesse nosso primeiro encontro, com o tema, né? Daniel, um estadista que orava, tá bom? E aí o texto do dia, para quem tem a revista, diz o seguinte: e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. A síntese diz o seguinte: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. Amém. E aí quem tem a revista tem os nossos objetivos, que é entender o propósito da educação de Daniel, evidenciar a necessidade da oração e destacar a oração como o grande segredo das vitórias de Daniel. É o que nós vamos estar falando sobre isso. E aí quero já deixar registrado, né, a nossa revista que vem falando sobre a oração. E hoje não é diferente, nós vamos também estar falando sobre esta oração que foi efetuada por Daniel durante todo o seu livro. Tá bom? O texto bíblico se encontra em Daniel capítulo 2, versículo 17 ao versículo 23. Daniel capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 23. É o nosso texto bíblico. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus. E aí Daniel tendo as maravilhosas revelações do Senhor. Amados irmãos, tratando aí sobre... Nós vamos estar aí nessa lição tratando sobre... Vamos estar tratando sobre Daniel, nosso personagem principal da nossa lição. E aí uma das perguntas principais que aparecem para nós sobre Daniel é a seguinte: quem foi Daniel? Quem é que foi Daniel? E aí nós sabemos que Daniel foi um grande personagem na história de Israel, embora a sua vida se passe no exílio, na Babilônia, mas ele foi um grande personagem no Antigo Testamento, foi um grande personagem na história de Israel, foi um homem proeminente no Antigo Testamento, teve lá os seus feitos que ficam até os dias de hoje. E aí, quando se trata sobre Daniel, algo miraculoso e extraordinário sobre ele vem à nossa mente, que é a questão dele ter sido lançado na cova dos leões e de lá ter saído ileso. Então, por isso nós vemos que alguma coisa especial acontecia com o bendito Daniel. Então, realmente Daniel é um grande homem. E aqui eu coloquei algumas características sobre quem foi Daniel no Antigo Testamento. Tem algumas características que eu alistei que nós vamos estar falando durante a lição. Por exemplo, eu coloquei aqui Daniel, quem foi? Ele foi um profeta bíblico. E aí um profeta do Antigo Testamento. Quem foi Daniel? Daniel foi um estadista durante o exílio. Vamos falar sobre isso também no terceiro tópico, se eu não me engano. E também Daniel foi um homem íntegro. Daniel foi um homem reto. Aquelas características que se encontram em Jó também se aplicam na vida desse homem chamado Daniel. E por fim, vamos falar muito sobre isso. Daniel era da linhagem real e nobre. Isso já é muito importante, né? Principalmente porque se trata de um homem que está
foi um homem exilado na Babilônia. Isso já se encontra algo muito importante, muito interessante sobre ele. Além dele ser estadista, né? Que tem aquela arte de governar. Ele possui essa capacidade. Vamos falar sobre isso no terceiro tópico. Daniel tem essas qualidades e é interessante porque todas essas qualidades que ele não deveria ter, teoricamente não deveria ter, tem, justamente pelo fato dele ser um exilado, né? Se ele é um exilado, nada mais que tu espere que ele seja um escravo, que ele venha a ser preso, entre outras características que não o coloquem em lugares honrados. Mas com Daniel foi completamente ao contrário. Ele foi posto sobre lugares honrados, mesmo sendo um exilado. Isso que é interessante sobre ele. E aí, todas essas características elas são importantes sobre Daniel, mas existe uma que se destaca. Qual é a qualidade que se destaca? É a que nós estamos falando durante todo o trimestre, que é a vida de oração, a vida de dedicação que Daniel tem. E aí é inevitável que quando nós tratamos sobre a oração de Daniel, é inevitável que todos nós como crentes, como que os servem, que o buscam, também é impelido, motivado por essa vida, né? Vida de oração, né? E aí cabe a gente se dedicar a essa vida, né? Não é fácil. É. Exato. Capaz de nos capacitar igual ele. Exatamente. É difícil, né? É difícil. Mas é Possível. possível. Falou uma coisa interessante mesmo, né? Além de tudo, nós estamos falando de um homem que está exilado. E mesmo assim ele consegue cultivar uma vida de oração. Chega a ser estranho, né? Pelo menos para mim é muito estranho. Né? Mas ele conseguiu cultivar uma vida como essa. Chega a ser estranho, né? Mas, enfim, é um grande homem de Deus realmente, né? Ele tem algo de especial, ele. E o exílio na época não era fácil, né? Com certeza. Exilado. Sofria um bocado. Era. Vamos falar sobre essas consequências agora no primeiro tópico. Então, feita essa introdução, falando algumas características sobre Daniel, mas o que eu quero deixar claro de imediato é que todas essas características sobre Daniel, ser elevado a lugares honrados, ser um homem reto, ser um homem íntegro, ser um profeta bíblico, tudo isso é muito importante. Ser da linhagem real, da linhagem nobre, isso é muito importante, mas o que se destaca na vida dele realmente é a vida de oração. E é sobre isso que nós vamos estar falando na lição de hoje. E aí, partindo para o primeiro tópico, a educação de Daniel na corte babilônica, na verdade é a educação de Daniel e dos seus amigos na corte babilônica. Só pus Daniel aqui porque é o nosso personagem principal. E aí, se os irmãos que tiverem a Bíblia, nós vamos estar fazendo aqui, vamos iniciar logo aqui com Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu quero fazer a leitura desse texto porque ele é importante para a gente entender sobre o contexto de onde aparece Daniel. Esses dois versículos são muito importantes. Por isso eu faço aí a questão de fazer a leitura dele. Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler aqui versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ponto. Olha só, o que esse texto está nos dizendo, que no ano terceiro do reinado de Joaquim, que é o rei de Judá, no ano terceiro do reinado dele veio o temível Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e sitiou Judá. O reino do norte já estava sitiado, e aí faltava o reino do sul, que é Judá. E aí Nabucodonosor entra, faz todo o auê dele lá, leva o povo exilado e leva para a Babilônia. E aí nessa galera que vai para a Babilônia exilado, com o rei Nabucodonosor,
vai um grupo especial, um grupo seleto. Esse grupo especial, esse grupo seleto, é um grupo que o próprio Nabucodonosor pediu, ele requereu. Ele queria que houvessem pessoas de Judá que tivessem umas aptidões um pouco diferentes dos demais. A Bíblia vai inclusive dizer no versículo 3 e no versículo 4, que grupo seleto ele queria. O que é que essas pessoas deveriam ter de tão especiais? Aí no versículo 3 e no versículo 4 vai dizer que eram homens de conhecimento, eram homens que eram doutores no que faziam, eram homens que eram diferenciados, intelectualmente falando. Eram homens que, quando as pessoas o viam coisas diferentes nele. E esse grupo seleto, esse grupo especial, é justamente o nosso personagem Daniel, que morava em Judá, mas que foi levado cativo, juntamente com os seus 3 amigos. E aí a gente conhece a história dos 3 amigos, né? Que é Ananias, Misael e Azarias. E aí nesse grupo seleto, esse grupo especial de grandes homens especiais, de grandes homens que tem algo de especial, algo de diferente, algo de diferenciado na vida deles, é justamente Daniel e seus 3 amigos. E aí isso está contido lá no versículo 13 e no versículo 4. E aí que entra uma coisa interessante, né? Porque, poxa, se o reino de Judá foi sitiado, então, teoricamente, todo mundo foi levado como escravo. Não é verdade? Todo mundo foi levado como escravo. Inclusive Daniel e seus 3 amigos, teoricamente, né? Só que quando eles chegam lá na Babilônia, não é o que acontece com eles. Eles não viram escravos, eles não são submetidos a trabalhos forçados. Enfim, tudo que é de ruim, que teoricamente deveria acontecer com eles, não acontece. Acontece justamente ao contrário. E aí, eles são levados, eles são colocados na corte babilônica, né? São levados até a corte babilônica e lá eles aprendem da cultura, aprendem da língua deles, vão aprender todos os costumes que se haviam na Babilônia. Isto está contido lá no versículo de número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então aí o maravilhoso rei determina o que eles iriam estar comendo, estar se deleitando. Em vez de ficar sofrendo, vai comer aqui das finas iguarias do rei, da ração diária. Mas enquanto isso tu vai aprendendo da cultura, tu vai aprendendo um pouco mais sobre a nossa língua, toda aquela situação que a gente já sabe. Só que, não posso perder tempo. Só que essa regalia que aparentemente Daniel e seus amigos tinham, tinha suas armadilhas, né? Tinha lá as suas armadilhas, lá tinha as suas sutilezas, as suas nuances. E aí tem a estratégia do Nabucodonosor, a armadilha de Nabucodonosor contra eles, que é a armadilha do troca o nome deles, não é verdade? E aí tem a mudança do nome. Então, aquela regalia no palácio do rei é tudo muito bom, tudo muito importante, né? É melhor do que ficar sofrendo no campo, né? Mas tinha as suas armadilhas, tinha lá as suas sutilezas. E aí eles bolam a maravilhosa estratégia de mudar, de modificar o nome de Daniel e seus 3 amigos, né? Tenta mudar o nome de Daniel e dos seus 3 amigos. E aí acontece a mudança, né? E aí eu quero trazer aqui algumas coisas interessantes sobre isso, que eu até notei aqui. Que nos tempos bíblicos, e aí que é interessante, né? É uma coisa interessante para falar sobre isso. Que aparentemente mudar o nome não tem muita importância, né? O que é mudar nome, né? Que isso traz de alguma coisa de nova? Trocar o nome, né? Mas tem tudo a ver, não é verdade? Principalmente nos tempos bíblicos. Quando se trata de nome no tempo bíblico, é completamente importante, extremamente importante. Quando você estuda lá, por exemplo,
quando você estuda lá Abraão. Abraão, antes de ser Abraão, ele era Abrão. Entre outras mudanças de nome. Inclusive no Novo Testamento, né? Tem o caso clássico, né? Que é o Saulo de Tarso, que se transformou num após um Paulo. Então percebe-se que na Bíblia Sagrada se dá muita importância ao nome. O nome Rafael, o nome Fred, o nome Leonardo, se dá muita importância para o nome. No Antigo Testamento, o nome diz muito respeito sobre a identidade de quem o possui. Isso daqui foi o que fiz. É o nome babilônico, de Daniel e o nome judeu, né? Daniel. Ó, por exemplo, Daniel, Deus é o meu juiz, o nome judeu. Aí o nome babilônico foi transformado para Beltesazar, que significava Baal, proteja a sua vida. E aí nós sabemos que Baal é o principal deus babilônico, né? Então já a intenção do maravilhoso Nabucodonosor em tentar desconstruir aquele Deus de Israel, tentar desconstruir a identidade que Daniel tem no Deus de Israel e transformá-lo para que ele possa ter uma identidade no Deus babilônico, que era o principal Deus dele, Baal. O Ananias, né, que é o nome judeu, significa o Senhor é gracioso. Esse Senhor é o nosso Senhor. Foi transformado para Sadraque, que significa servo de Acu, que é o Deus Lua. E aí o nome judeu de Misael é quem é igual a Deus. Esse Deus é o nosso Deus. E o Mesaque, a sombra do príncipe. Com certeza esse príncipe não é o nosso príncipe, né? Não é. E o nome judeu de Azarias significa o Senhor ajuda. E o nome babilônico foi transformado para Abednego. Conhecemos, né? Servo de Nego. Nego é o Deus da sabedoria. Nós sabemos quem é o nosso Deus da sabedoria, né? É o nosso próprio Cristo. A sabedoria encarnada, né? Estragou o nome dele. Estragou. E na verdade, essa forma de estragar o nome deles tem justamente essa característica de tentar desconstruir a identidade que Daniel e os seus 3 amigos têm em Deus. Porque o que acontece? Estavam em Judá, servem a Deus, foram exilados. Nabucodonosor entrou, sitiou, levou todo mundo para a Babilônia. Só que o que acontece é que Daniel e seus 3 amigos continuaram servindo a Deus, continuaram amando a Deus, continuaram adorando a Deus. E por certo, essa regalia que eles tinham, por certo, essa mudança de nome tem justamente essa característica de tentar desconstruir a identidade que eles têm em Deus e transformá-los em uma identidade junto à Babilônia. Não é verdade? E agora, e aí fica a pergunta, né? Será que atualmente, agora já puxando para a nossa vida diária, a aplicação, será que atualmente também acontece essa tentativa de desconstruir a identidade que nós temos hoje em Cristo? Né? Um questionamento para a gente ficar pensando. Será que atualmente as pessoas, o mundo, as hostes espirituais da maldade, tenta desconstruir a identidade que nós temos em Cristo? Né? A resposta é sim, né? Claro, é claro, né? O bem mais precioso que nós temos, que nós possuímos, que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é o que nós possuímos hoje, é a salvação. Não é verdade? O diabo tenta tirar isso da gente, através das suas armadilhas, das suas nuances, das suas suavidades. É claro. Não é verdade? Então, essa tentativa de desconstruir a identidade que nós temos no Deus de Israel, ainda hoje acontece. E aí, o diabo, o mundo, tem aí as suas estratégias para tentar tirar nós, primeiramente, nós jovens, né? Nós jovens, para nos tirar do caminho. Agora, nós poderíamos agora parar, sentar e falar
N coisas que o diabo planeja, arquiteta, trama para tentar nos tirar da presença, tentar desconstruir a identidade. Não é verdade? Poderíamos citar aqui a tarde todinha, a noite toda. Mas, tu pode falar. É interessante porque, digamos que é uma dinâmica, né? O diabo é exatamente essa, querer confundir as coisas. Então, querer ir contra aquilo que é. Por exemplo, Jesus, no Evangelho de João, ele passa vários pontos afirmando quem ele é. Eu sou o pão da vida, etc. Mas quando o diabo vem nele, na tentação, ele pergunta: se tu és, né? Se tu és, sim, transforma essas pedras em pão, né? E etc. Então, ele quer, ele quer desconstruir aquilo que de fato é. E ele tentou isso com Cristo, quanto mais com nós, né? Boa, Nós, verdade. Somos jovens, né? Sim. E a gente vive em uma sociedade que ela está apontando, que ela está atacando os jovens que estão de todo jeito. Para justamente tocar nesse ponto da identidade, daquilo que a gente é. Sim, verdade, concordo. Agora, tentando pegar o que o Leco falou e já o que nós estamos falando sobre isso, tem esses 3 questionamentos aqui para a gente ficar pensando, né? O primeiro questionamento é: o que é identidade? O que é identidade? Segundo, por que precisamos nos identificar com algo? Uma pergunta. E terceiro, o que nos identifica como cristão? Né? Para essas 3 perguntas eu trouxe a resposta somente para a primeira, né? Eu trouxe a resposta para a primeira. Eu vou fazer a leitura para vocês sobre o que é identidade. Eu coloquei aqui o que é identidade, eu vou ler aqui. Olha só, o que é identidade? Identidade é um conjunto de características que diferenciam uma pessoa da outra. O que é identidade? É um conjunto de características que identificam uma pessoa da outra, que diferenciam uma pessoa da outra. Prosseguindo, onde às vezes tais traços são encontrados em outros indivíduos que nos inspiram a agir como nós agimos. E quando eu trato sobre esse olharmos para um outro e nós olharmos para ele e tentarmos agir como ele age, eu estou me referindo justamente ao nosso Cristo. O que é que nos identifica como cristãos? Não é Cristo? Então nós agimos como ele age, ou pelo menos deveríamos agir como ele age. Esse agir como ele age é justamente essas características que vão me diferenciar eu de, por exemplo, uma pessoa que está por aí no mundo, que ainda não servem a Cristo, que ainda não servem a Deus. Então, essa identidade que eu possuo em Cristo é completamente diferente da identidade que as outras pessoas possuem nele, porque primordialmente sobre mim trabalha o Espírito Santo dele sobre a minha vida. A partir do momento em que no momento em que nós o aceitamos, então a partir de então o Espírito Santo passa a trabalhar na nossa vida e esse conjunto de características começam a fluir dentro da gente. E aí trazemos para a gente os frutos do Espírito. Esse fruto do Espírito, o Espírito Santo trabalha em nós para que nós venhamos cultivá-lo. Ele nos dá mediante a graça que devemos cultivá-lo, para que possamos nos identificar de maneira completamente diferente do que éramos quando ainda não conhecíamos a Cristo. Essa é a identidade que nós possuímos nele, a identidade em Cristo. É por isso que o que nos identifica como cristãos é o fato de nós servirmos a Ele, de nós buscarmos a Ele, desses frutos do Espírito, fruto do Espírito, fazer parte da nossa vida espiritual. É o que nos identifica como Ele. E aí, colaborando um pouco mais sobre isso, o comentarista ele vai responder essa pergunta aqui, ó, essa terceira. O que nos identifica como cristãos, ele vai dizer: o que nos identifica como cristãos é o fato de nós parecermos com Cristo. O fato de nós parecermos com Cristo, e aí, é por isso que eu falo aí sobre o fruto do Espírito,
é o que realmente nos identifica como cristãos. E aí, o diabo, com todas as suas artilharia pesada, o seu arsenal, tenta desconstruir essa identidade que nós temos em Cristo. Não é verdade? É isso que acontece. E a segunda pergunta é: por que precisamos nos identificar com algo? Percebe o seguinte, que quando a gente não se identifica com nada, parece que a gente não vive, a gente só sobrevive, nós só estamos na terra, só estamos, só em passagem, só estamos aí. Por quê? Porque não tem nada que eu me identifique, assim como se desse sentido à vida que eu possuo, né? Propósito, justamente, exatamente. Tu resumiu toda a minha fala aqui, né? Justamente. Por que precisamos nos identificar com algo? Por causa de um propósito. Perfeito. Agora, tudo isso que a gente está falando gira em torno de Daniel e seus 3 amigos. Não é verdade? Essa desconstrução da sua identidade. Agora o segundo tópico. Esse segundo tópico aqui é só um chute. Olha só. É segundo tópico, a oração em tempos difíceis. A oração em tempos difíceis. Quando tudo vai bem é fácil orar, né? Quando tudo vai bem, é fácil ser fiel. Mas quando as dificuldades chegam, quando as tormentas chegam, quando a dificuldade chega, aí fica mais difícil, não fica? Fica mais difícil. E aí, essas perguntas, essas afirmativas, devem nos levar à seguinte questão: que a nossa vida espiritual ela não deve ser pautada pelas circunstâncias, ela não deve ser pautada pelo momento, mas ela deve ser pautada na pedra, na rocha eterna, em Cristo. A nossa vida deve ter pautada aí, independente se tem dificuldade, se tem, enfim, qualquer outra coisa. A nossa fé, a nossa vida espiritual deve estar enraizada nele. Por quê? Porque quando eu estou firmado, quando eu somente consigo orar, quando tudo vai bem, a impressão que dá é que nós não passamos de interesseiros, né? A impressão que dá é essa. É claro que nem sempre as pessoas têm essa intenção, né? Essa intenção. Mas a impressão que dá às vezes é essa. Mas eu falo isso, que não é as circunstâncias, não é a tempestade, não é as dificuldades, não é a cova dos leões que vão deixar do que eu sirva a Cristo, de que eu sirva a Ele. Não é verdade? E a oração, ela segue essa mesma lógica. A oração. Ora, se, poxa, tudo está dando certo, eu oro. Mas se também está dando tudo errado, eu também oro. Essa deveria ser a teoria, né? Nossa. E aí, quando eu falo sobre isso, eu estou tentando trazer a necessidade de nós cultivarmos isso daqui, ó. De nós cultivarmos isso daqui, né? Não é verdade? Quando você se doa a Cristo de maneira integral, sem reservas, independente do que vier, o que veio, você pouco se importa, entre aspas, né? É porque você tem um relacionamento, né? Quando eu trato sobre esse relacionamento na oração, eu sempre vou usar aquele texto clássico do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Este orai sem cessar não se refere à posição física, mas se refere à motivação espiritual que acontece desse relacionamento acontecer, independente das circunstâncias ou não. Não é verdade? Como a oração segue essa lógica de você ora tendo esse relacionamento, tem-se então a armadilha que Dário faz, né? De que não se poderia mais conversar com nenhum outro Deus, não se poderia conversar com mais nenhuma outra autoridade através de orações, de conversações, qualquer coisa parecida, não se poderia ter. Só que a gente conhece a história, Daniel, ele desobedece essa ordem, né? Ele continua orando. Só que Daniel, ele é pego orando, né? Daniel, ele é pego orando.
mesmo tendo saído o decreto de que não poderia se conversar com nenhum outro Deus, inclusive o Deus de Israel. Aplicou o lockdown, né? O lockdown espiritual, né? Aplicaram o lockdown espiritual, Daniel desobedece, né? A gente conhece a história, ele rompeu, ele quer nem saber disso, e é pego orando, é flagrado orando, e aí acusam Daniel lá pro rei Dário, né? E o rei Dário então lança Daniel na cova dos leões, né? E aí, só que a gente sabe, né? Daniel é lançado na cova dos leões, todavia não acontece nada com ele. O quarto homem da fornalha ardente, que tinha livrado já os seus 3 amigos da fornalha ardente, já tinha, embora não tenha falado, mas já tinha livrado. Esse mesmo quarto homem lá da fornalha ardente, que no caso é o nosso próprio Deus, ele entrou e nem o mal aconteceu com Daniel. A boca dos leões foram fechadas e nem o mal aconteceu com ele. Eu falo isso porque a vida de oração de Daniel, ela fica manifesta neste caso da cova dos leões, né? Se eu estou orando e eu sou flagrado, Daniel, lançado na cova dos leões, eu continuo orando. Ou melhor, Daniel continua orando. E pronto, fechou, acabou. E se eu morrer, amém. Se eu não morrer, amém também, né? É por isso que eu falei, a nossa vida espiritual e a oração não está pautada nas circunstâncias, nem nos momentos que nós vivemos. Se o momento é bom ou ruim, nós estamos vivendo, nós estamos servindo, porque nós estamos alicerçados na rocha eterna. Nós sabemos em quem nós cremos, é por isso que nós o servimos. Pode falar. Interessante, né, que você falou sobre a nossa vida pautada na oração, né, porque ela resolve todos os sentidos da nossa vida. Se a gente for, por exemplo, ouvir uma frase de um empresário, ele dizia que para começar algo a gente precisa de só motivação. Para a gente permanecer, a gente só precisa de disciplina. E para não desistir, tem que ter propósito. Ou seja, para cada uma, de forma racional, ela precisa sentir alguma coisa, mas que a oração, ela consegue abranger tudo isso veio de uma vez só, numa lapada só. Verdade, é verdade. Precisa eu me prender a alguns conceitos separados. Sim, verdade. Perfeito. Sobre esse segundo tópico, deixa eu só ver se eu cumpri o segundo tópico aqui, o objetivo. Acho que cumpri, né? Falei sobre isso. Falei, né? Falamos isso aqui, evidenciar a necessidade de oração em tempos difíceis. Falei sobre isso, né? Então, esse objetivo foi feito. E o primeiro tópico, entender o propósito da educação de Daniel. Acho que nós falamos também sobre isso. Na coroa babilônica falamos, né? Ele foi educado lá e tal, mas no final teve a sua identidade, a tentativa de desconstruir a identidade dele. E terceiro tópico, para a gente acabar, o terceiro tópico é a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Daniel tinha nesse negócio, né, de revelações dos sonhos, né? O homem consegue revelar sonhos. É o coach dos sonhos. Não é coach dos sonhos, não. Mas Daniel, através do Espírito Santo, conseguia ter essa capacidade, né? Olha só. Mais um exemplo de Daniel ter uma vida de oração. Lá em Daniel 6,10 diz que Daniel orava 3 vezes no dia. Aí quando nós chegamos em Daniel 9, Daniel capítulo 9, e no versículo 1 até o versículo 19, nós temos um exemplo de oração de Daniel, né? Lá tem uma oração realmente de Daniel, uma oração escrita em Daniel capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19, E aí eu anotei aqui qual foi a motivação com que Daniel agora orasse. Né? Daniel cultivava uma vida de oração, ponto. Mas em Daniel 9, o que é que motivou ele a orar? E aí eu trouxe aqui. Muitos anos haviam se passado desde que fora para o cativeiro, mas em seu coração ardia o desejo para que o sofrimento do povo terminasse, bem como as assolações sobre Jerusalém. Né? Falei no início.
Jerusalém foi, Judá foi sitiada, levada ao exílio babilônico. Já se haviam passado muitos anos e Daniel, comovido pela situação do povo, de sofrimento, de injúrias, de escravidão, Daniel, motivado por isso, ele vai orar a Deus, buscando uma restauração, um renovo para Jerusalém, sobre Jerusalém. E aí, Daniel, ele ora de maneira comovente diante de Deus, em prol dessa causa. Daniel está preocupado com o povo, né? Daniel está no bem bom, né? Daniel está no bem bom, mas em comparação com os seus conterrâneos, e o povo está sofrendo, e Daniel, comovido por isso, em um sentimento de, em lições passadas, em um sentimento de empatia e sensibilidade, podemos assim dizer, Daniel foi tomado e por isso ele orou. Nesse sentido, eu quero ler o versículo 19 desse capítulo, que diz o seguinte, a oração de Daniel comovente: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Em outras palavras, Daniel está clamando pelas misericórdias do Senhor sobre o povo de Israel, buscando, clamando, orando de maneira comovente essa restauração para que aconteça sobre Jerusalém. E ele ora com essa intenção. É por isso que Daniel, ele é um estadista que ora, que orava. Fechou? Olha só. Tá bom, né? Tá bom. Agora olha só. Fechou esse exemplo aí de Daniel 9. E agora eu quero trazer algo para a gente finalizar. Esta vida de oração de Daniel o elevou a cargos honrados. Foi aquilo que a gente falou ainda agora. O Leco perguntou ainda há pouco. Essa vida de oração botou Daniel em cargos honrados, em lugares privilegiados. E aí eu trouxe 3 exemplos. Por exemplo, primeiro, Daniel foi conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor. Isso está em Daniel 2,49. Segundo, ele foi o terceiro no comando do império de Belsazar. Isso está em Daniel 5,29. E terceiro, ele foi príncipe no comando do império de Dário. Isso está em Daniel 6, do 1 até o 3. Então perceba que essa vida de oração de Daniel o elevou, o colocou em lugares honrados, em lugares privilegiados. Por isso que ele é o estadista que ora, o estadista que orava. Fechou? E aí eu faço aquela frase que eu achei bonita. Uma vida de oração garante o sucesso. Se a gente parasse aqui, estaria incompleto. Mas, que sucesso é esse? É o sucesso daquilo que Deus nos prometeu. Não é verdade? Se nós falássemos, né, que uma vida de oração garante o sucesso somente, né? A gente já estaria ligado aí já a algumas teologias antibíblicas, não é verdade? Mas a questão é que uma vida de oração garante o sucesso que Ele nos prometeu. Prometeu para Daniel, prometeu para a gente. E através da vida de oração a gente consegue alcançar aquilo que Deus nos prometeu.